Fala galera, seja bem-vindo ao canal Gui Teles na área. Vamos lá para mais um dia de análise do mercado cripto. Hoje, sexta-feira, dia 27 de janeiro, mais uma semana aí que se vai. E a gente está chegando no finalzinho do primeiro mês do ano, um mês que foi muito bom, um mês de bastante alta aí no mercado cripto. E a gente vai analisar como que tá toda essa movimentação, o que eu espero do mercado. Hoje vou trazer uma análise on-chain para vocês também. A gente vai falar de price action, o que eu espero pro curto prazo também. A gente vai dar uma comentadinha em cima de tudo isso no vídeo de hoje, beleza? Se você não é inscrito no canal, te convido a fazer parte. Eu trago mega conteúdo aqui todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo faça sentido para você, peço que deixe seu like para simplesmente eu saber que esse conteúdo está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Exatamente nesse momento, a gente tem uma grande dúvida, né? A gente tem uma divisão dos players nesse momento. São os players que acreditam que a gente entrou no bull market e são os players que não, que acreditam que a gente está exatamente fazendo um respiro de alta para a gente poder entregar mais queda lá na frente. E por que isso está acontecendo no mercado? Porque a gente tem simplesmente duas narrativas também. Uma narrativa é que o mercado americano não está desaquecendo, então a gente precisa de mais elevação de taxa de juros, e a outra narrativa é que o mercado americano não está desaquecendo, e isso significa que a gente não vai ter recessão. Ontem eu comentei bastante sobre isso, saiu alguns dados dos Estados Unidos, hoje a gente também teve PCE dos Estados Unidos saindo, não vou comentar sobre isso no vídeo de hoje, mas a gente tem essas duas narrativas. E aí fica complicado mesmo a gente investir quando a gente está pautado em notícias, em cima daquilo que a gente acha, daquilo que a gente espera que vai acontecer. Entenda, sempre que você estiver investindo pautado naquilo que você acha que pode acontecer, cara, você está sem base nenhuma, você está simplesmente fazendo um achismo. As suas decisões no mercado financeiro, ela tem que ser pautada em cima de dados. E em cima dos dados, você vai escolher um lado que você vai, que viés que você vai pegar e o que você vai fazer. Eu uso, a maior parte da minha decisão, ela tá pautada em cima dos dados on-chain. Então, eu vou sempre olhar para os dados on-chain para poder tomar a minha decisão, independente daquilo que eu ache do mercado ou não, cara. A maior parte da minha decisão vai ser pautada em cima daquilo que os dados on-chain me entregam. E exatamente sobre isso que eu vou falar com vocês em alguns gráficos. Bom, o primeiro gráfico que eu quero trazer para vocês aqui, se vocês olharem essa linha laranja aqui embaixo, ela é o Realized Price, o custo médio dos investidores, tá? É um gráfico super interessante na análise on-chain que a gente consegue saber se a gente está comprando abaixo do custo médio das pessoas, né, dos investidores mais antigos, ou se a gente está comprando acima. E a linha azul aqui também, ela é a média de 200 dias. A gente sabe que o mercado financeiro utiliza muito a média de 200 dias. É uma média que, cara, historicamente, eu acho que ela é a média mais usada, né? Não consigo ter certeza se ela é a média mais usada ou não, porque eu não fiz nenhum banco de dados em cima disso. Mas eu vejo que ela é uma média muito utilizada no mercado financeiro. E olha só, quando a gente olha para o ciclo do BTC, se a gente olhar lá para trás, lá para o primeiro ciclo que a gente teve, 2012, veja só, a gente tem o nosso bear market profundo, onde a gente entra abaixo do realized price e abaixo da média de 200 também. Depois que a gente tem um cruzamento para cima dessas duas médias, a gente tem um sinal muito forte de reversão do ciclo. A gente tem um sinal muito forte de que a gente vai entrar em um novo ciclo, que a gente está entrando em um bull market, saindo de um bear market e entrando em um bull market. Isso quando eu olho para 2012. Quando eu olho... Cara, calma aí, pulei aqui 2015. Quando eu olho para 2015, mesma coisa também. Quando eu tenho o preço superando essas duas linhas aqui, ó, veja só, a gente tem uma superação e a gente abre espaço em relação a essas duas linhas. Depois, lá na frente, a gente faz uma confirmação de um fundo mais alto do que um fundo anterior. Isso daqui foi um pullback, onde a gente valida essa movimentação de que, cara, a partir de agora a gente está em cima dessas duas linhas, o mercado
mercado está olhando para isso. Não significa que porque tem uma linha no seu gráfico e o preço está para cima ou o preço está para baixo, que o preço vai se movimentar naquela direção. Não, significa que muitas pessoas estão olhando para isso. Se a média de 200 é uma média muito utilizada, significa que muitas pessoas estão olhando para quando o preço está abaixo dessa média. E essas pessoas querem ficar fora, porque o setup delas é investir acima da média de 200 e sair do mercado abaixo da média de 200. Então tem muita gente olhando para isso, beleza? E aí a gente vê que lá em 2015 também a gente faz esse cruzamento, abre espaço aqui, a gente vai embora. Quando a gente puxa 2018, a gente vai ver que temos também o cenário da mesma maneira. A gente entra no bear market profundo, a gente tem a nossa fase de capitulação e depois a gente tem o cruzamento dessas médias. O preço, ele supera essas duas linhas, tanto o realized price quanto a média de 200. Quando eu olho para o que está acontecendo exatamente nesse período aqui que nós estamos, pela primeira vez durante todo o bear market, a gente está cruzando a média de 200 nesse período. A gente cruzou o realized price também nessa última alta que a gente teve, né? A primeira pernada ali foi na semana retrasada. A gente começa a fazer o cruzamento e a gente está se mantendo acima dessas regiões. Ou seja, eu vou tomar uma decisão pautado porque eu estou olhando para uma média de 200? Não, eu não sou esse tipo de analista. Eu analiso muito mais dados para poder tomar um tipo de decisão. Mas o que a gente está tendo exatamente nesse momento é uma mudança do ciclo, é uma mudança do comportamento, é uma mudança de como as pessoas estão olhando para o mercado. Cara, agora a gente está acima da média de 200, lembra? Se ela é uma média muito utilizada, tem muitos players que nesse momento estão olhando para o mercado como oportunidade, estão olhando para o mercado como probabilidade de alta. A gente tem uma mudança comportamental nesse momento do ciclo que a gente está vivendo. Na semana passada, eu soltei um vídeo para vocês, ou no começo dessa semana, eu não lembro, vou linkar aqui no card, mas falando que a gente entrou num bull market. Por que a gente entrou num bull market? Porque a gente está fazendo essa transição do psicológico dos investidores. Os investidores que estavam amedrontados por conta de um bear market, que estavam fora do mercado por conta de um bear market, hoje eles já olham diferente, porque a gente começa a ter indicadores de reversão. Primeiro indicador que eu estou olhando aqui com vocês é o cruzamento dessas médias. Eu vou tomar decisão pautada em cima disso? Não, cara, eu não vou tomar decisão pautada em cima disso. Não existe gráfico bala de prata. Existe uma análise que eu vou fazer, beleza? Então, olhando para isso daqui, a gente tem um primeiro sinal de reversão do mindset dos investidores, de reversão de como as pessoas estão olhando para o mercado nesse momento. Média de 200 é uma média muito olhada. E aí, para a gente ter uma confirmação de que o psicológico das pessoas estão mudando nos investimentos, falando de criptomoeda, é simplesmente a gente olhar só para o Soper, porque o Soper ele vai nos ditar como que tá esse psicológico das pessoas. A gente tem uma linha aqui que seria a resistência psicológica das pessoas. Cara, não se atenta a números quando você olha para o Soper. Até tirei o gráfico do preço aqui, ó, só para deixar mais claro para vocês. Não se atente ao número. Não ache que isso daqui é uma linha mágica no mercado. Cara, isso daqui não tem nada de mágica. Isso daqui é puramente análise de comportamento humano. Para quem ainda não entendeu, a análise on-chain, ela olha para o comportamento humano. Se ser um analista gráfico é uma coisa, se olhar para os indicadores on-chain e ler o gráfico é fácil. Só que você ser um analista on-chain, você tem que entender qual que é o comportamento da pessoa, o que você está olhando ali para o mercado. Quando a gente olha para o Soper, veja só, a gente teve o nosso bear market aqui profundo, aonde a gente entra abaixo dessa linha preta aqui durante todo o bear market, e nesse momento a gente está fazendo o cruzamento. O que isso daqui mostra para nós? O sentimento dos investidores era um sentimento de medo, porque quando a gente está abaixo do Soper, as pessoas estão realizando prejuízo. Os investidores estão realizando prejuízo. Isso mostra medo no mercado. Todo mundo que entra com investimento
entra para ganhar. Você não entrou no mercado e colocou seu capital ali em qualquer ativo que seja para você sair no prejuízo. Você só sai no prejuízo se você tiver medo de perder mais, medo porque fez alguma coisa. É por medo que você sai do mercado. Então, todo o investidor, ele quer realizar lucro. Se a gente tem esse psicológico generalizado, onde as pessoas estão realizando prejuízo, olha só, quando eu olho para o Soper, eu estou falando da média, tá? Não estou falando de entidades separadas, estou falando da média de todos os investidores. A gente vê que tem um psicológico negativo, onde as pessoas realizam prejuízo, olha só, porradas de realização de prejuízo. Se eu traçar o preço aqui, você consegue saber exatamente quais são os períodos. Olha só, aqui foi quando a 3AC quebrou, aqui foi quando a FTX quebrou. E quando a gente volta aqui para próximo da região do 1, olha só, quando a gente tem o mercado subindo aqui depois do crash da 3AC, acho que eu falei Luna aqui, é 3AC. Quando a gente tem o mercado retomando ali depois da 3AC e a gente chega com Soper na região de 1, as pessoas saem do mercado, as pessoas vendem no 0 a 0. Elas simplesmente estão amedrontadas com a queda e quando elas conseguem sair do mercado no 0 a 0, elas saem. Isso são zonas de arrependidos de terem investido no mercado e quando elas têm ali, quando elas olham para a carteira dela e elas veem que elas estão no 0 a 0, ela fala, opa, dá meu dinheiro de volta, eu não quero mais tomar esse risco, eu não quero ficar, esse mercado não é para mim, deixa eu sair, eu vou sair no 0 a 0 aqui e tá tudo bem. Então, durante um bear market, a gente tem esses dois psicológicos, que é o psicológico do medo, aonde as pessoas vão tender a realizar prejuízo, e a zona dos arrependidos, que é exatamente a zona onde você consegue sair empatado. Você vira pro mercado e fala, cara, deu, não quero, esse jogo não é para mim, e você sai fora. Isso acontece durante todo o ciclo do bear market. Olha só, para 2018, cara, que eu posso puxar histórico de todos os ciclos que a gente teve, todos os ciclos se repetem da mesma maneira. O psicológico do investidor não está pautado em cima do ativo. Isso daqui está pautado em cima de comportamento humano. Hoje eu faço a análise on-chain olhando o BTC porque, cara, é o único ativo que a gente consegue fazer isso. Mas se no futuro a gente tem para ações, se no futuro a gente tem, cara, as ações tokenizadas e a gente tem análise on-chain para ações também, a gente vai ver os mesmos padrões, porque a análise on-chain é comportamento humano. Então a gente vê qualquer fase do ciclo, qualquer ciclo que a gente teve, o primeiro ciclo, o segundo ciclo, o terceiro ciclo, o quarto ciclo, a gente sempre vai ter o mesmo comportamento. E o porquê que eu tô falando isso? Porque nesse momento, olha só como que a gente muda o psicológico das pessoas. As pessoas tiveram a oportunidade de sair no 0 a 0 nos 20 mil dólares. As pessoas poderiam sair aqui, ó, em média, eu tô olhando, cara, isso que eu tô olhando para um Soper com uma média de 14 dias. Eu tô atrasando a métrica para simplesmente não olhar ela por curto prazo. Se eu olhar aqui para 0, a gente vai ver que a gente já bateu ali, já voltou algumas vezes. Eu tô atrasando a métrica com 14 dias para tentar tirar um pouco de ruído, e a gente vê que mesmo com 14 dias, a gente ultrapassou essa região. O que significa a partir desse momento que a gente ultrapassa a região de 1 do Soper? Significa que as pessoas começam a entrar no lucro. Quando a gente olha o Soper subindo, significa que as pessoas estão no lucro. Opa, mudança de psicológico muda, porque a gente tem o medo durante o bear market e agora a gente tem a ganância durante o bull market. Qual que é essa ganância? É simplesmente a minha carteira está subindo, o meu lucro está subindo e eu vou deixar subir, eu não vou realizar, eu vou realizar só lá na frente. Isso se chama ganância. Além da gente ter essa mudança no mindset da pessoa, do investidor, porque agora ela passa a sair de uma carteira que estava negativa para uma carteira que está positiva, ou seja, ela vai tender até mesmo a aportar mais dentro do mercado agora, colocar mais capital para dentro. Além disso, ela começa a comentar com os amigos dela, com o vizinho dela, que ela investe em Bitcoin, que ela está fazendo lucro. Ela se sente feliz, ela se sente animada, ela começa a compartilhar a informação com outras pessoas
também. Então, quando a gente tem essa mudança psicológica acontecendo, ela é muito boa, ela é muito positiva. Por quê? Porque a gente vai trazer novos usuários, a gente vai trazer novo capital para dentro. Lembra, cara, se você comprou um negócio a 15, viu que você fez um bom negócio, que o negócio está valendo 23 no momento. O que você pensa quando ele volta para 20 ou para 19? Você pensa, pô, eu vou comprar um pouco mais. Por quê? Eu ainda estou no lucro porque eu comprei em 15, eu sei que já foi até 23 e, bom, se voltou a 20, eu vou comprar um pouquinho mais. Você começa a colocar mais capital para dentro. Isso que é o início de um ciclo do mercado. Tudo que eu estou falando com vocês aqui é comportamento humano, é como o ser humano pensa. Lembrando, a gente trabalha 100% com emoções dentro do mercado financeiro. Medo, ganância, a gente tem euforia, a gente tem capitulação. Todos esses sentimentos são comportamentos humanos, beleza? Então a gente tem cruzamento de média de 200 dias, a gente tem Soper cruzando para cima. Se eu olho o Soper do Ether também, a gente tem o Ether com Soper cruzando novamente para cima. Lembra a euforia que a gente teve no Ether ali antes do demerge? Olha só, o Soper estava acima da região do 1 também, porque o sentimento dos investidores tinha mudado. Quando eu olho para as moedas, idade das moedas, se o supply ele está envelhecendo ou se o supply está ficando novo, olha só, quando a gente tem esse gráfico subindo aqui, significa que as moedas estão envelhecendo na carteira. Significa que os investidores compraram e estão deixando aquela moeda parada, não estão fazendo mais nada com aquilo, simplesmente comprou, deixa a moeda envelhecer na carteira. A partir do momento que você transaciona, não importa se a outra carteira é sua ou se você está vendendo, o TXO vai ser zerado. Então a gente pega a idade da moeda e zera, começa a contar de novo a idade da moeda. Não é a idade da moeda de mineração, é a idade da moeda transacionada na sua carteira. Então a gente olha durante um bear market e a gente vê que as moedas vão ficando jovens. Quando a gente tem um gráfico caindo, a gente tem moedas ficando jovens, depois as moedas envelhecendo até a gente chegar em um topo de mercado, as moedas ficam jovens novamente. Isso daqui se chama acumulação, isso se chama distribuição. E olha só como que é muito claro os movimentos que a gente tem no mercado. Moedas envelhecendo, moedas ficando jovens, moedas envelhecendo, moedas ficando jovens. Eu já expliquei dentro da comunidade on-chain, eu trouxe um relatório para galera, eu explico bastante isso, que para mim o primeiro topo do mercado foi esse topo foi de complacência, porque nos dados on-chain a gente já tinha uma desatividade da rede, a rede já não estava tanto coerente com a subida dos preços, beleza? Então a gente vê que no ciclo a gente tem lá o topo, as moedas ficando jovens novamente. E olha só, eu tô olhando para uma média, cara, de 90 dias. Não estou olhando para uma média de curto prazo. Eu estou atrasando os dados em 90 dias. Eu não estou olhando para isso daqui no diário. E olha só para onde que a gente está apontando nesse momento. As moedas estão envelhecendo na carteira. Tem o cenário de que a gente pode entrar em recessão? Tem o cenário do aumento da taxa de juros? Tem todos esses cenários. Só que a análise on-chain me mostra que os investidores que acreditam no ativo, nesse momento, provavelmente todos os holders são holders que acreditam no potencial do BTC, que acreditam que o BTC vai valer mais no futuro, que acreditam que tem um halve, que acreditam que ele pode ser deflacionário, que até mesmo acredita que ele é um fato para você se proteger de inflações. Não sei o que cada investidor vai estar pensando naquele momento. Só que eu sei que os investidores, eles estão com alguma tese para eles estarem acumulando esses ativos. Eles estão com alguma tese para eles estarem olhando para o BTC nesse momento, enxergando que é um bom ponto de compra. A gente está com a idade das moedas de 90 dias subindo. Eu estou atrasando a métrica e vendo que as moedas estão envelhecendo. E olha só, quando a gente tem ciclos iniciando, a gente tem esse envelhecimento das moedas, as moedas vão embora, sobem, começam a ficar velhas. E a gente está tendo essa movimentação.
Por isso que eu tomo muitas decisões pautadas em cima da análise on-chain, porque o que você acha não necessariamente é o que outra pessoa acha. Se você está preocupado com taxa de juros, às vezes outra pessoa está olhando para possível não recessão. Então, nunca tome decisões pautadas em cima daquilo que você acha que vai acontecer. Olhe para os dados e siga os dados. Novamente, os dados on-chain tá me mostrando essa reversão de mindset. Pô, eu começo a chamar a atenção para a média de 200, porque a gente está acima dela. Eu começo a ver que as moedas estão envelhecendo, significa que as pessoas estão rodando. Eu olho para o Soper e vejo que o psicológico está mudando. A gente já não tem mais o psicológico de medo, de desespero. Tá começando a entrar psicológico de ganância. Cara, reversão de ciclo. A gente está iniciando um novo bull market. O mercado ele vai começar a buscar essa movimentação de alta. A gente vai começar a ter os FOMOs acontecendo. A gente vai começar a ter toda essa subida que a gente tem. Significa que, Gui, você acredita que em 2023 a gente vai estar batendo ao time high? Não, eu não acredito que em 2023 a gente vai estar batendo ao time high, que a gente vai estar em 50, em 60. Não, eu não acredito nisso. Eu acredito que isso vai acontecer em 2024. Em 2025, possivelmente, a gente possa estar batendo o topo. Não tenho certeza. Só que, o que eu sei? Que eu vou seguir analisando o mercado daqui para frente. Então, no momento que chegar a formação de topo, seja em 23, um novo all-time high, seja em 24, seja em 25, seja em 26, no momento que a euforia chegar, no momento que o topo chegar, eu vou estar na frente dos gráficos e eu vou saber que é o momento do topo e que é o momento de sair. Só que eu olho nesse momento e não fico tentando prever o que vai acontecer lá na frente. Eu olho nesse momento e vejo que está revertendo. Na minha cara, o mercado está revertendo. O psicológico reverteu. Quando a gente olha para as médias, está revertendo. Quando a gente olha para a idade das moedas, está revertendo. Cara, não dá para negligenciar toda essa movimentação que está acontecendo nos dados on-chain. Por mais que eu ache que o mundo vai acabar em 2023, por mais que eu ache que vai ter um conflito global entre Estados Unidos e China e que a taxa de juros vai parar em 10% e que, por mais que eu ache tudo isso, nesse momento, os dados estão me mostrando que a gente está mudando o ciclo. Se a gente está mudando, eu não vou ficar de fora da festa. Eu não vou esperar a festa estar na metade para poder entrar. Eu não vou ser o último a entrar na festa. Quero pegar a festa desde o começo, beleza? Quando eu olho para a destruição das moedas, outra coisa que a gente sempre tem os comportamentos comuns: alta destruição em formação de topo, depois estabilização, a gente tem a fase de capitulação e depois o mercado começa a subir e é só realização de lucro. Alta realização, mercado fica estável, capitulação, o mercado começa a subir, a gente começa a ter realização de lucros. Alta realização, mercado cai, fica estável, a gente tem fase de capitulação, depois o mercado começa a subir e vai ter realização de lucro. Ou seja, novamente, a gente passou pela fase de capitulação, como a gente passou em 2015, como a gente passou em 2018, como até mesmo a gente passou em 2020. Ou seja, mais um sinal de que a gente bateu o fundo do bear market. A capitulação é o fundo do bear market, é o preço mais barato. Ah, Gui, você acredita que a gente pode voltar para os 15 mil dólares? Cara, acho improvável, mas pode acontecer da gente voltar para os 15 mil dólares. Pode, eu acho improvável. E falo para você, se a gente voltar para os 15 mil dólares, eu vou aportar mais, eu vou colocar mais capital para dentro. Já coloquei todo o capital que eu queria para dentro, eu já tenho minha posição de carteira. Só que eu vejo se a gente voltar para os 15, é novamente uma oportunidade again. Novamente, eu posso colocar mais capital para dentro, porque nos dados está me mostrando que a gente segue com esse sentimento todo positivo. A gente segue com esse sentimento de que a gente está iniciando um novo ciclo. Hoje, eu descarto a possibilidade da gente ir para uns 10 e para uns 9. Cara, acreditava até que a gente tinha
algumas estratégias para caso a gente fosse buscar essas regiões, caso a gente perdesse os 15, tinha capital de emergência para colocar caso a gente fosse para os 10 e simplesmente a gente não foi. Hoje eu descarto já a hipótese da gente ir para os 10. Eu vejo que se a gente voltar no mercado, vai ser difícil a gente voltar abaixo dos 19. Por que que eu acho isso? É por opinião? Não, é por dados, porque quando eu olho para book de oferta, quando eu olho para o TXO para ver aonde as pessoas compraram, onde a gente tem alta liquidez, eu vejo que a gente voltar abaixo dos 19 é um pouco difícil, beleza? Quando eu olho também para a atividade da rede, tudo que é pautado em cima de um investimento é sempre oferta e demanda. É só a gente usar essas duas variáveis. Se a gente tem menos oferta do ativo com mais demanda do ativo, a gente tem preço subindo. Se a gente tem o inverso, a gente tem o preço caindo. A gente sabe que a oferta do BTC, ela é escassa, porque ela só tem 21 milhões. Hoje a gente tem 19 e alguma coisa milhões. Só que, além disso, a oferta está mais escassa ainda, porque 78% do supply circulante dos 19 milhões está na mão do long term holder. E o long term holder não é um cara que está disposto a vender por qualquer coisa. Ele é um cara que compra na baixa e vai vender na alta. O meu comportamento como investidor é o comportamento do long term holder, porque eu aprendi com o long term holder, eu sigo o long term holder e eu jogo o jogo com o long term holder. Quando eu falo long term holder, é simplesmente o comportamento do investidor, que é comprar na baixa, distribuir na alta. Não tenho interesse em vender o BTC que eu comprei a 16.500. Eu não tenho interesse em vender ele a 23. Eu não tenho interesse em vender ele a 30. Eu não tenho interesse em vender ele a 68. Eu tenho interesse em vender ele somente na euforia. Esse é um comportamento de long term holder. Tempo no longo prazo. Beleza? Então, além disso, além da gente ter essa redução do supply, olha só como que a demanda da rede está aumentando. A gente tem essa linha aqui, a linha azul, que é uma média de um ano, né? A média anual, e a linha vermelha é a média de 30 dias. Deixa eu só tirar isso daqui. É a média de 30 dias, a vermelha aqui. Olha só que, como eu falei para vocês, a gente teve a nossa formação de topo aqui. Por que nossa formação de topo aqui? Porque a rede estava ativa, a gente tinha demanda, a gente tinha muita necessidade, muita utilização da rede, novos usuários, a gente forma o topo. Depois a gente tem um topo de complacência. Mas veja que desde aqui, desse momento que a gente fez o cruzamento dessas médias para baixo, a gente não voltou mais acima delas durante todo o bear market. Isso daqui mostra que a gente vinha perdendo usuários ativos, novos endereços, a gente vinha perdendo pessoas, a gente vinha perdendo demanda em relação ao último ano que a gente teve. E olha só que depois que a gente tem o crash da FTX ali, o colapso da FTX, a gente inverte o jogo. A gente começa a ter novos entrantes na rede. Isso daqui significa sinal de demanda. E olha só como que a gente rompe a média anual, ou seja, a gente tem mais usuários nos últimos 30 dias do que no último ano, e aí a gente começa a se manter aqui em cima. Veja que o preço começou a subir, começou a entrar novos usuários novamente. Lembra do que eu falei para você? Quando você está no lucro, você comenta com o seu vizinho, você comenta com o seu amigo, você começa a comentar com as pessoas que BTC é um bom investimento, que você está no lucro. Isso é incentivar outras pessoas a entrarem também. E isso que eu falei para vocês é psicológico? Sim, é comportamento humano. E eu preciso achar só que isso vai acontecer? Não, cara, você não precisa ficar no achismo, você não precisa ficar dependendo daquilo que a sua cabeça, aquela historinha que a sua cabeça te conta ou aquela historinha que qualquer um te conta. É só você vir e olhar para os dados. Claramente, a gente está tendo aumento na demanda. Olha só, o gráfico vermelho aqui nos últimos 30 dias está subindo. Isso está mostrando que a gente tem novos usuários chegando, dinheiro novo, cara, tem sangue novo na praça. Isso daqui é ótimo sinal, porque lembra, tudo é pautado em cima de oferta e demanda. Se a gente tem a oferta escassa, mais escassa porque está com long term holder e aumento da demanda, cara, é a fórmula
perfeita para o mercado subir. Ou seja, eu não consigo olhar para os dados hoje e não enxergar essa mudança no ciclo, essa mudança psicológica. Eu consigo ter 100% de certeza que tudo vai acontecer conforme o esperado? Não, eu não consigo ter 100% de certeza. Mas a análise on-chain, ela nasceu junto com o Bitcoin. E quando a gente olha para a análise on-chain, durante todo o ciclo, durante toda a vida do Bitcoin, durante todos os bear markets, o comportamento foi o mesmo. Por que o comportamento foi o mesmo? Porque isso daqui é como o ser humano se comporta, como o ser humano interage no mercado financeiro. E a gente tem os mesmos padrões que aconteceram em 2012, 2015 e 2018. E novamente a gente está tendo esses padrões. Ou seja, para mim, a gente está claramente iniciando o novo ciclo de bull market. Acredito que é uma mega oportunidade, é a reversão do ciclo. É uma mega oportunidade se você estiver pensando lá na frente, se você estiver pensando em 2024, se você estiver pensando em 2025, cara, se estiver pensando lá na frente, saiba que você está fazendo um bom negócio nesse momento. Eu não sou o cara que vou falar para vocês, BTC só se compra, não se vende. Eu não vou falar para vocês para fazer DCA para sempre. Tem pessoas que usam esse tipo de estratégia. É só comprar BTC. Se você comprar BTC todos os anos, todos os dias, lá na frente você vai estar no lucro. Não, eu não sou esse cara. Até então, porque eu acho que durante o bear market a gente tem que estar fora do mercado. Como eu fiquei fora do mercado e eu vou entrar na fase de capitulação. É o que eu fiz, é a minha estratégia. Já aportei, minha carteira está montada, eu vou esperar o próximo ciclo para poder desfrutar desse lucro exponencial que o mercado cripto pode nos dar. Só que ainda é momento de oportunidade. Isso aqui não é uma recomendação de investimento, mas a gente está no início do novo ciclo. A gente está no início de toda essa movimentação que vai acontecer em 2024, em 2025, em relação ao BTC. Então, muita gente me pergunta como que eu abro a minha estratégia aqui. Obviamente, só a galera da comunidade on-chain sabe a minha carteira. Mas como eu falo para vocês, cara, tô aportando durante essa região e já não tô mais aportando mais. Muita gente aqui sabe que eu já fiz todos os meus aportes, eu já montei toda a minha carteira, toda a minha estratégia. Nesse momento, eu vou simplesmente esperar, sentar na mão e esperar para colher o resultado lá na frente. Só que para quem ainda não entrou, ainda a gente está num excelente momento. Obviamente que se a gente for puxar a análise técnica, é ideal esperar um pullback, porque a gente olha para a análise técnica, a gente está com RSI sobrecomprado, a gente deu uma boa esticada aqui, o preço está lateralizando aqui, pode ser uma formação de uma bandeira de alta, pode ser uma formação de uma bandeira de alta, só que a gente teve um péssimo rompimento, um sinal feio aqui, ó, sombra vendedora. Então, o mercado pro price action nesse momento, pro curto prazo, ele não tá um mercado tão saudável. A gente precisa de um pullback para a gente continuar uma movimentação de alta, seja um pullback até os $20 mil. Para a gente saber até aonde que o pullback vai ir, é só a gente olhar para o book de oferta, a gente vê aonde que tem ordens esperando pelo preço. Olha só, a gente tem ordens ali nos 21 e 500, a gente tem ordem também nos $20 mil, ou seja, o pullback ele pode acontecer até os $20 mil, até os $19 mil, pode acontecer, como ele também não pode acontecer. O mercado no price action pode ir embora, como em 2018, cadê 2018? Ele foi embora, ele simplesmente achou fundo, a gente teve alta. Olha só, porrada de alta, bandeira de alta. Alta, bandeira de alta, porrada de alta. Ele pode ir embora também. Olha como que o RSI em 2018, ele esteve, bateu primeira sobrecompra, depois, olha só, sobrecompra e ele foi esfriando o RSI em bandeira de alta. Beleza, porrada, RSI novamente sobrecomprado. Bandeira de alta, esfriou o RSI, porrada novamente. Ele pode voltar, pode dar pullback? Sim, eu acredito que ele vai dar pullback? Sim, eu espero que ele dê pullback, sim, e eu vejo que esse pullback vai ser a zona dos arrependidos, aonde quem viu essa movimentação aqui, quem está exatamente nesse momento olhando para a média de 200, olhando para todas essas análises, todos esses dados que eu trouxe para vocês, está entendendo que o mercado
Tá revertendo o seu psicológico. A partir de agora, as pessoas bearish, elas começam a ver as pessoas bullish lucrando. E aí, quando a gente dá o pullback, as pessoas bearish pensam, não vou ficar de fora da festa também. Eu quero entrar na festa. E nesse momento que a gente tem essa mudança dos bearish para os bullish, é o momento que a gente faz o raio do pivô de alta, onde a gente faz a confirmação da formação de fundo, porque não tem mais ninguém bearish, não tem mais ninguém apostando na queda. Então, nesse momento do pullback, a gente faz o turnaround, que é exatamente confirmar a movimentação que vai iniciar, confirmar o bear market. Eu tô simplesmente antecipando tudo isso, eu tô simplesmente olhando para as análises e vendo o sentimento e assumindo a responsabilidade de falar para vocês que a gente tá em um bull market, que a gente iniciou em um bull market. Só que eu duvido você achar outro player no mercado que bate na mesa, que mostre a carteira e que fale que a gente tá em um bull market. Você sabe por que você não vai achar isso? Porque simplesmente ainda não se tem confirmação de que a gente entrou em um bull market. Eu estou assumindo um risco em falar isso para vocês, eu estou assumindo um risco em colocar o meu capital para dentro, eu estou assumindo esse risco nessa tomada de decisão, porque eu estou analisando comportamento humano e não estou esperando por confirmações em análise gráfica, não estou esperando por essas movimentações em price action para eu poder confirmar, preciso de volume, preciso de... Eu não estou esperando isso para confirmar o bear market, porque as minhas decisões são pautadas em cima da análise on-chain. Ela me mostra o psicológico, ela me mostra o comportamento humano. Em cima do comportamento humano não existe pivô de alta. Em cima do comportamento humano, não existe fundo duplo. O maior erro que eu vejo das pessoas que sabem ler gráficos de análise on-chain é as pessoas esperarem por esse tipo de confirmação duplo-duplo, é as pessoas esperarem pivô de alta em Sopper, é as pessoas olharem para MVRV e achar que o MVRV ele tem que romper região de linha de média. Cara, MVRV só mostra se o preço está descontado ou se o preço está caro. Tudo isso que você aprendeu sobre cunha, tudo isso que você aprendeu sobre fundo duplo, tudo isso que você aprendeu sobre volume, você usa na análise gráfica. Se você for para análise on-chain, esquece tudo isso, esquece fundo duplo, esquece você olhar, por exemplo, eu não sei o que aconteceu, mas nesse momento tem muita gente pegando esse gráfico aqui, ó, que é exatamente o MVRV, olhando para o MVRV e esperando o MVRV romper médias de não sei quantos dias dentro do CryptoQuants. A gente tem uma média aqui nesse gráfico, dentro da Glassnode a gente não tem essa média. Só que as pessoas estão esperando romper a média para poder confirmar que a movimentação vai ser... Cara, esquece, MVRV só te fala se o preço do ativo está descontado ou se está caro. Não tem pivô de alta aqui, não tem média, não tem rompimento, tem zonas de preço barato e zonas de preço caro. Então tem que saber diferenciar isso daí. Como que eu olho para análise on-chain? Cara, claramente para mim a gente está em formação de fundo. Mas a gente pode fazer um pullback? Sim, a gente pode fazer um pullback, como a gente não pode fazer também, como em 2018 a gente não fez. Algo que está até começando a mudar também o sentimento é exatamente o S&P. Se a gente olhar para o S&P, cara, o S&P ele está formando simplesmente topos e fundos ascendentes, galera. A gente não pode negligenciar essa movimentação. Tá formando topos e fundos ascendentes. Se você acha que a gente pode entrar em uma recessão, que a gente pode ter um grande crash, que a gente pode... Se você acha isso, isso será confirmado na análise gráfica a partir do momento que a gente perdeu o fundo anterior. Se a gente perder esse fundo aqui, corre para as colinas, que aí pode ser que sim, a gente tenha o tal da recessão, a gente tenha um novo crash. Se a gente vier nesse fundo aqui, bumba, perder esse fundo aqui, tá confirmado que a gente entrou em recessão. O mercado, ele não vai fazer isso daqui. Tem pessoas que acham que o mercado vai fazer isso daqui, ó, do dia para noite. Ele não vai fazer isso daqui. Ele simplesmente vai andar em ondas. Você vai ter sinal de que o raio da recessão vai acontecer quando você perder o fundo de um semanal anterior. Mas até que você perca esse fundo, cara,
Não fique negligenciando que a gente está em uma tendência de alta no S&P, de que, olha só, a gente rompeu a linha da LTB, a gente está confirmando acima. Ontem foi um dia muito bonito, o mercado ele está tentando, ele está consolidando, não vai ser fácil romper essa região aqui, mas veja que a gente continua rompendo, o mercado americano, S&P, continua apontando para cima, beleza? Se a gente tem toda essa movimentação aqui apontando para cima, surfa enquanto isso estiver acontecendo. Surfa, aproveita, desfrute. Se isso daqui lá na frente for um topo para ir parar depois nos 10 mil dólares, nos 9 mil dólares, que é onde as pessoas sonham que ele vai parar, cara, se isso acontecer, em algum momento você vai ter um sinal, um fundo aqui, ó, sendo um fundo mais baixo que o fundo anterior, sendo com topo na região de resistência. Fez isso daqui, beleza, aí a gente muda a tese, aí a gente vê que pode não ser o bull market, que aí a gente vê que pode realmente ter um grande crash, que a gente pode ter uma nova recessão vindo aí pela frente. Aí sim, você muda esse seu mindset. Mas enquanto isso não acontecer, enquanto a gente não tiver a formação desses fundos, cara, nem em mercado americano, nem em BTC, a gente segue na movimentação de alta. Então, não brigue com o mercado. Não tenta antecipar o mercado. Eu nunca antecipo o mercado para vocês, eu nunca falo que o mercado vai fazer isso e aquilo. Cara, eu não faço nada disso. Eu só sigo o mercado. Isso dá menos dor de cabeça para você. Se você seguir o mercado tá indo para cima, procura por oportunidade de compra. Mercado tá indo para baixo, procura por oportunidade de venda, beleza? Bom, eu acabei me estendendo um pouco aqui na análise com vocês. Queria trazer um pouco mais dessa visão que eu tenho sobre análise on-chain. A análise on-chain foi uma das paradas que mudou o meu jogo como investimento, como investidor. É como se eu abrisse os olhos e conseguisse enxergar por trás do preço. Porque saca só, sempre que eu olho pro S&P, eu estou simplesmente vendado. Eu não sei o que está acontecendo por trás do preço. Eu não sei quem está comprando, eu não sei quem está vendendo. Quando eu olho para o BTC, no Price Action, eu também não sei quem está comprando, eu não sei quem está vendendo. Mas eu sei que quando eu olho para a análise on-chain, eu consigo saber quem está comprando, quem está vendendo. Beleza? Espero que esse conteúdo faça muito sentido para você. Se você não for inscrito no canal, cara, seja bem-vindo. Eu te convido a fazer parte do canal. Eu trago um mega conteúdo aqui todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre esse tema, sobre análise on-chain, porque eu sou um analista on-chain, não sou economista, não sou analista de mercado financeiro. Olha o S&P, cara, porque eu entendo de price action, eu manjo de price action, eu sei usar o price action também, só que eu bato no peito e falo que eu sou um analista on-chain. Então, o que vai acontecer se a gente vai ter a recessão, se a gente vai ter aumento da taxa de juros? Não sou a melhor pessoa para dizer isso para você, mas eu tenho certeza que eu sou a melhor pessoa para dizer para você que o sentimento do mercado ele está mudando. A gente está entrando sim em um novo ciclo. Beleza? Então, se esse conteúdo fez sentido para você, deixa seu like para dar aquela força pro canal e estamos de volta com novas análises na segunda-feira. Eu inicio a semana trazendo novas análises para vocês. Amanhã eu vou falar sobre price action e no final de semana também, no domingo, vai ter outro vídeo aqui no canal, beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Forte abraço, tamo junto. E para quem for me ver só na segunda-feira, um ótimo final de semana. Valeu!